Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Ladinho e tô aqui fazendo minha primeira aparição no canal Tá Explicado da Estácio. Então assim, muito feliz, muito agradecida pelo convite, podem chamar mais vezes que eu apareço. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre fatos históricos, né? Quem não adora uma curiosidade, mas fatos históricos um pouco sombrios porque muita gente acha que tem teoria da conspiração em volta. Então hoje vai ter muito mistério, hoje vai ter uma certa malemolência, fiquem atentos porque muita informação vai rolar nesse vídeo. E antes mesmo de começar, vou pedir pra você se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aqui, beleza? Então, o primeiro fato histórico é a viagem da Lua. E assim, com certeza você já deve ter conhecido alguém ou ouvido falar sobre pessoas que não acreditam, que duvidam que o homem de fato conseguiu chegar até lá. E aí o que acontece, né? Qual que é a treta? No dia 20 de julho de 1969, fez 50 anos recentemente inclusive, dois astronautas, né, Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, se tornaram os primeiros seres humanos a pisar no solo lunar. E tinha também um outro astronauta chamado Michael Collins que estava junto e mais precisamente ele estava na órbita da Lua para dar assistência aos companheiros dele. A missão se chamava Apollo 11, foi um dos maiores feitos da humanidade durante o século 20, inclusive marcou, né, o século passado. Mas mesmo depois de tanto tempo disso tudo, ainda tem muita gente que duvida, que acredita que nada disso aconteceu e que a NASA forjou isso tudo para ganhar a corrida espacial, que eles estavam disputando com a União Soviética, né, para ver quem levava primeiro o homem ao espaço. Mas ok, né, quais são as teorias que desmentem essa viagem à Lua? Bom, primeiramente, muita gente questiona as fotos que foram tiradas na superfície lunar. E você consegue ver por quê? As estrelas, que deveriam simplesmente estar lá, né, elas não aparecem. Mas isso tem uma explicação muito fácil. Como os desembarques ocorreram durante o dia lunar, a luz do Sol ofusca as estrelas do céu. E isso faz com que a luz das estrelas fique fracas e não consigam ser captadas pelas câmeras. E por falar em foto, também tem a teoria de que as imagens captadas lá em 1969 eram de altíssima qualidade, o que não condizia com a tecnologia da época. E assim, na verdade, muitas fotos com qualidade baixa foram de fato tiradas na Lua, mas, obviamente, né, a NASA preferiu divulgar as fotos com melhor qualidade. E sobre as fotografias, podem ter certeza que a qualidade delas era altíssima, até porque o filme que foi utilizado para registrar esse momento era de 70mm, que era o dobro dos filmes tradicionais de 35mm que eram usados na década de 1950. Além disso, muitos outros problemas também são apontados pelos conspiradores, como, por exemplo, né, as sombras dos astronautas, a superfície lunar, que é basicamente a mesma em todas as imagens, entre outras questões. Mas todas elas, né, são refutadas de forma simples e de forma científica. Tá, mas assim, se o homem não foi até lá, como é que a gente tem esse tanto de registro sobre a chegada do homem à Lua? Então, segundo essa teoria da conspiração, tudo isso foi feito no estúdio e dirigido por ninguém menos que Stanley Kubrick, um dos meus, assim, particularmente um dos meus diretores de cinema favoritos. Inclusive, um ano antes da chegada do homem à Lua, o Stanley Kubrick soltou o filme mais famoso dele, né, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. E segundo essas teorias, o Kubrick fez uma espécie de confissão no filme O Iluminado, que foi lançado em 1980, através de algumas pistas sutis. Loucura, né, gente? Mas toda essa história não passa de conspiração, já que assim, tem muitos registros e evidências dessa viagem à Lua. Foram mais de 382 quilos de rochas lunares que foram trazidas para a Terra e até hoje são estudadas pelos cientistas. Também é possível refletir raios laser daqui da Terra nos espelhos retrorefletores que os próprios astronautas deixaram no solo lunar. E por fim, né, gente, a própria União Soviética, que acompanhou tudo de forma independente, confirmou o feito. E assim, depois desse pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, a gente vai para o próximo fato da lista. E já que o assunto é astronauta e viagem espacial, eu vou falar sobre a famosa Área 51. Não sei se você já ouviu falar. Ela é uma instalação restrita da Força Aérea dos Estados Unidos que fica no condado de Lincoln, no estado de Nevada. E segundo as teorias da conspiração, ela esconde um grande segredo da humanidade e chama muita atenção no mundo todo quando o assunto é vida extraterrestre. E isso porque muita gente acha que os Estados Unidos usam essa base para esconder e estudar OVNIs e até mesmo seres alienígenas. E toda essa teoria começou depois do caso de Roswell, no Novo México. Lá, em 1947, quando um suposto OVNI caiu e foi recolhido pelo governo norte-americano. E além disso, muitas pessoas afirmam ter visto objetos voadores não identificados, né, os famosos OVNIs, voando a Área 51. E já em 1989, um homem chamado Robert Lazar falou que trabalhou lá com a tecnologia alienígena. Então, como ela é uma base secreta dos Estados Unidos,
Isso acaba gerando muito debate. Mas, o que de fato acontece lá? Então, a área foi criada durante a Guerra Fria como uma base para realizar testes e desenvolver aeronaves, e segue assim até hoje. Acredita-se que 1.500 pessoas trabalham na Área 51 atualmente e realizam lá testes e treinamentos. Segundo a escritora e jornalista Annie Jacobsen, a Área 51 volta suas atenções hoje em dia para os famosos drones, mas nada que envolva extraterrestres, viu? E aliás, em 2019, um evento criado no Facebook chamou muita atenção de 2 milhões de pessoas que simplesmente decidiram invadir a Área 51 para libertar os alienígenas. E assim, dezenas de pessoas de fato foram até o local do evento para conferir, o que estava acontecendo, mas tudo não passou de uma confraternização. Até porque, pessoal, a Área 51 é restrita e ultrapassar os limites dela significa ir direto para a cadeia, É um crime. E bem, se a Área 51 fosse uma base super secreta para esconder alienígenas e OVNIs, a gente já teria uma prova disso, Ainda mais com a velocidade que a informação viaja com as tecnologias atuais. Então, bora pro próximo? E se você estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, tô de olho. O próximo fato histórico se passa no dia 30 de abril de 1945. Logo no fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa data, o Adolf Hitler e a esposa dele, Eva Braun, estavam no abrigo do Führer alemão quando eles perceberam que Berlim estava sendo dominada pelo exército dos aliados. Inclusive, a Alemanha chegou a perder a Segunda Guerra Mundial. Segundo esse fato histórico, o Hitler decidiu ingerir uma cápsula de cianureto, que é um veneno, e atirar na própria cabeça para cometer suicídio. Mas o que fala a teoria da conspiração? Hitler e Eva Braun, na verdade, fugiram para a América do Sul, passando pela Argentina e até mesmo aqui no Brasil. E essa história toda começou com um marechal chamado George Zhukov durante uma coletiva dias depois da morte do Hitler. E já muitos anos depois, o próprio FBI decidiu fazer as próprias investigações sobre o caso, porque eles começaram a receber cartas de pessoas que falavam que tinham visto o ditador alemão em solo argentino. Muita gente falando que viu o Hitler lá. Já alguns documentos divulgados pelo FBI em 2014, de fato apontam para uma suposta fuga de Hitler em um submarino, de fato em direção à Argentina, 2 semanas depois da invasão de Berlim. Esses documentos sugerem que o Hitler foi ajudado pelo governo argentino e se estabeleceu em uma aldeia perto dos Andes. E todas essas informações foram, supostamente, reunidas através de um outro alemão, que pediu asilo nos Estados Unidos na mesma época. Mas, para o governo, nunca que isso seria relevante para iniciar uma investigação sobre o caso. Bem, o livro Hitler no Brasil, Sua Vida, Sua Morte, da autora brasileira Simone Renê Guerreiro Dias, afirma que o Hitler morreu com aproximadamente 95 anos na cidade de Nossa Senhora do Livramento, próximo de Cuiabá. A grande suspeita levantada por essa teoria é que Adolf Leipzig, um senhor conhecido na cidade como o Alemão Velho, poderia ser justamente o próprio Adolf Hitler. Inclusive, o líder nazista teria um suposto relacionamento com uma mulher negra da cidade para não levantar nenhuma suspeita. Mas, como você deve ter estudado nas aulas de história, o Hitler de fato se suicidou. A conclusão surgiu depois de uma análise feita por cientistas franceses em 2018 e foi publicada pelo European Journal of Internal Medicine. Chique, gente? Um jornal europeu. O estudo foi feito através de dentes e próteses dentárias do alemão, além de um crânio recolhido no bunker do ditador, que foi comparado a radiografias cranianas que o Hitler realizou 1 ano antes do suicídio. E na análise a gente vê um buraco no lado esquerdo da cabeça, concluindo que de fato ele tirou a própria vida com um tiro. Mas vem comigo, gente, porque a próxima teoria da conspiração é provavelmente a mais comentada dos últimos anos, que é justamente a treta que envolve os atentados às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Esse atentado foi um marco trágico da nossa história, que também deu origem, a muitas teorias, que sugerem a participação e até mesmo a culpa dos Estados Unidos nos atentados. E alguns pontos que passam por essa teoria vão desde a estrutura das torres, que foi projetada para cair horizontalmente e não para cair verticalmente, alguns resquícios de enxofre que foram encontrados nos escombros, que leva muita gente a suspeitar e até concluir que os prédios foram demolidos com explosivos. Também teve um seguro que foi feito no prédio 7, que é um dos complexos do World Trade Center, e esse seguro foi feito só 6 semanas antes do atentado e rendeu inclusive 4 bilhões de dólares. E falam até mesmo que o governo dos Estados Unidos sabia do ataque, mas escolheram não fazer nada, não tomar nenhuma atitude para ter uma desculpa para declarar guerra contra o Afeganistão. E assim, gente, essa conspiração toda não passa justamente de uma teoria da conspiração. Obviamente, o governo americano abriu um dossiê, eles revisaram mais de 2,5 milhões de páginas, documentos, entrevistaram milhares de pessoas
pessoas para chegar a uma conclusão. E a gente também não pode esquecer que a própria Al-Qaeda, a organização terrorista liderada pelo Osama Bin Laden, confessou ter realizado o ato terrorista como resposta às constantes intervenções dos Estados Unidos nos países do Oriente Médio, que já aconteciam desde os anos 70. E mais uma tragédia histórica que também rendeu para os conspiracionistas foi o tsunami de 2004, que atingiu Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. E o que diz essa teoria da conspiração? Bem, como a gente sabe, um terremoto de 9,1 graus na escala Richter no Oceano Índico desencadeou uma série de tsunamis, com ondas de até 30 metros de altura e atingiu essas regiões aqui que eu acabei de citar. Mas, segundo algumas dessas teorias, esse terremoto foi causado por explosivos, com algumas finalidades bem estranhas, para dizer o mínimo. Por exemplo, segundo uma das teorias, os Estados Unidos detonaram explosivos nucleares lá na região para alterar o eixo da Terra a fim de evitar a colisão do nosso planeta com um asteroide, que chegaria aqui em março de 2014. E outra explicação para o terremoto vem de empresas petrolíferas britânicas que fizeram perfurações naquela região que afetaram as placas tectônicas, dando assim origem aos terremotos. Mas assim, gente, obviamente não foi assim que aconteceu. Muitos estudos geográficos, registros feitos ao redor do mundo todo já apontam que esse fato histórico aconteceu por causa do deslocamento natural das placas tectônicas, que são constantes naquela região. Além disso, nenhum registro de vazamento de óleo ou de perfurações petrolíferas existem por lá. Então, já desmentiu mais uma teoria. E se você tá gostando, não deixa de compartilhar com seus amigos que gostam das teorias da conspiração ou que acreditam em algumas delas, né? Porque aí a gente já desmente tudo de uma vez. Quem sabe eles não vão gostar. E o próximo ponto da lista provavelmente já foi uma discussão na sua roda de amigos, que é: será que os governos usam a tecnologia para nos espiar? Fica aí o questionamento. Por quê? Além do próprio avanço tecnológico da humanidade, uma outra coisa que fez com que essa teoria circulasse mais por aí foram os vazamentos que aconteceram na Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E como que rolou isso tudo? Em 2013, o Edward Snowden chocou o mundo ao fornecer documentos que de fato comprovam que o governo norte-americano coleta dados privados de milhões de pessoas ao redor do mundo todo, incluindo líderes políticos. A ação do Snowden também expôs o projeto Echelon, um projeto de vigilância que consegue, supostamente, monitorar quase 100% dos conteúdos gerados na internet. E esse projeto supostamente também envolve Austrália, Canadá, Nova Zelândia e o Reino Unido. E todas essas informações chegaram até os usuários das redes sociais, principalmente o Snapchat, e muitos ainda acreditam que os filtros do aplicativo não serviam simplesmente para deixar as fotos legais, para fazer os vídeos, mas também para formar um banco de dados de reconhecimento facial do FBI. Isso seria louco. Mas, por mais que os relatórios vazados sobre a NSA sejam de fato verdadeiros, os aplicativos de reconhecimento facial não vão te colocar em nenhum banco de dados, graças a Deus. Isso porque, na verdade, eles não usam tecnologia de reconhecimento facial, só de rastreamento, para entender melhor, o formato do seu rosto, para que o filtro fique simétrico na hora de tirar as fotos e fazer os vídeos. Então, assim, pessoal, acalmem-se e não se preocupem que as nossas selfies com orelhinha de cachorro não vão parar no FBI. Ou será que elas já estão lá? Fica o questionamento. E por falar em mundo, que tal falar sobre o aquecimento global, mais uma das grandes teorias da conspiração que circulam pela internet. O aquecimento global nada mais é do que um aumento da temperatura média dos oceanos, da atmosfera terrestre, que é causado pela emissão de gases originados das atividades humanas, que elevam então o tal do efeito estufa, não sei se vocês se lembram, especialmente quando o assunto é queima de combustível fóssil, desmatamento e muito mais. E bem, segundo uma teoria da conspiração que foi batizada de negacionismo climático, isso tudo é uma grande viagem e eles desconsideram basicamente todos os estudos feitos pelo IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Para essa conspiração, um aumento na temperatura do planeta é causado por questões naturais e não pela interferência humana. Além disso, eles acreditam que toda essa história serve somente para frear as atividades industriais, uma das que mais emitem gases na atmosfera. E eles também acham que, se de fato o planeta está esquentando, é porque algo benéfico está por trás e que os humanos vão se adaptar a isso. E assim, não é bem assim, né? É possível ver, através de vários estudos, que os registros de aumento de temperatura, assim como a emissão de gases, não só estão ligados umas às outras, mas que não pararam de crescer. E todas essas evidências são registradas e recolhidas através de estações meteorológicas, satélites, muitos outros métodos. E além disso, visualmente, já é possível perceber que, pelo aumento das temperaturas, o gelo no Ártico e na Antártida está derretendo, o que consequentemente faz com que o nível dos mares cresça. É um fator que, se não for cuidado de forma rápida, pode desencadear um grande caos na história do nosso planeta.
Então, já temos que desmentir isso e já temos que conscientizar as pessoas e cuidar do nosso planeta Terra. E antes de falar o último fato, pessoal, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os conteúdos muito loucos e também misteriosos que estão por vir aqui no canal Tá Explicado. Ok? Estou de olho. E por último, eu vou falar um pouco sobre o ataque a Pearl Harbor, que marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Pois é, gente, mais uma teoria da conspiração envolvendo guerras por aqui. E bom, toda essa teoria da conspiração se baseia principalmente no interesse dos Estados Unidos em entrar na Segunda Guerra Mundial. Segundo muitos acreditam, o sistema de inteligência dos Estados Unidos sabia da movimentação e sabia dos planos dos japoneses, que atacaram a base em 7 de dezembro de 1941. Mas se eles sabiam, por que eles não fizeram alguma coisa? E aí entra o presidente Franklin Roosevelt, que mesmo sabendo de tudo isso, preferiu não tomar atitudes ou medidas de prevenção justamente para ter um motivo para entrar na guerra. Mas assim, gente, pensa comigo, faz sentido ele não tomar uma atitude para entrar na guerra? Ele não poderia simplesmente anunciar que sabia dos planos e por isso decidir que os Estados Unidos iam para a guerra? Então assim, um pouco estranho, né? E outra conspiração muito louca sobre o assunto começou 2 semanas antes do ataque, quando ocorreu um anúncio muito misterioso sobre um jogo de dados chamado The Deadly Double, que começou a pipocar em uma revista lá dos Estados Unidos. E ninguém sabia sobre o que se tratava o jogo, mas o anúncio dele era bem bizarro. Olha só, além de conter a palavra atenção, escrito em inglês, francês e alemão, os dados da imagem contêm números meio suspeitos, né? Se você pensar que o 7 representa o dia e o 12 representa o mês, o anúncio na verdade era sobre o ataque a Pearl Harbor, que ainda não havia acontecido. E muitas pessoas de fato acionaram o FBI por conta de tanto mistério. E o próprio FBI procurou respostas, mas nunca encontrou uma resposta completa. E assim, gente, o anúncio não era falso, o jogo não era falso, o jogo de fato existiu. E o mistério segue sem conclusão até hoje. Até hoje não sabemos o que aconteceu. E assim, né? Fica para os próximos capítulos da nossa história descobrir se o jogo de fato tem algo a ver sobre Pearl Harbor ou se foi uma gigantesca coincidência. E aí, gente, tá explicado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa super lista de fatos históricos, teoria da conspiração. Eu adoro curiosidades históricas e quando deixa a gente meio misterioso, eu gosto mais ainda. E muito obrigada pela atenção. Não deixem de se inscrever no canal porque vai ter muita novidade e vocês vão querer ficar sabendo. E eu te vejo na próxima.